Esse daqui é o Buda reclinado aqui de Ayutthaya. Chegamos em Ayutthaya, a segunda capital da Tailândia e um dos passeios imperdíveis aqui de Bangkok também. Ayutthaya fica mais ou menos 1h30, talvez um pouquinho menos de Bangkok, é muito fácil de chegar aqui. O passeio dura mais ou menos um meio-dia a um dia, depende da tua opção. Ayutthaya é uma das cidades mais importantes aqui da Tailândia. Além de ter sido a segunda capital, na época foram 33 reis que passaram por aqui em 5 dinastias. Ayutthaya foi capital durante 417 anos, dos anos 1300 aos anos 1700. Aqui ela era conhecida como a Cidade Invencível, porque ela é cercada por 3 rios. Como ela era um lugar de importante comércio, vinham europeus, japoneses, chineses, tudo acontecia aqui nessa parte. Para vocês terem noção, no final dos anos 1600, Ayutthaya tinha mais de 1 milhão de habitantes, que na época era o dobro do que tinha em Londres. Esse daqui é o templo Wat Chai Watthanaram. Ele fica de frente para o rio Chao Phraya e aqui ele tem todo um estilo Khmer. Ele foi construído nos anos 1300, logo no começo de Ayutthaya. Lá dentro, no passado, tinha toda a vida de Buda pintada por dentro, mas hoje, claro, a gente já não consegue mais ver isso. Esse templo era um templo real, então ele tem aquela parte, o pra, como eles chamam, e aqui nas laterais tem as 2 estupas. A entrada desse templo, então, ela era de frente para o rio e tinha a entrada específica do rei e da rainha e tinha a entrada de todas as outras pessoas por aqui também. Era um lugar imenso que hoje restou isso daqui, que ainda está muito, muito bom para a gente entender um pouco mais da história, e também os Budas decapitados depois que os birmaneses invadiram. Agora a gente veio visitar o Wat Si Samphe, que são essas 3 estupas que estão aqui atrás, e no passado ainda tinham capelas. Todo esse templo aqui, ele foi inspirado no Sri Lanka. Para quem não sabe, os monges budistas aqui da Tailândia, no passado, eles foram estudar no Sri Lanka para aprender mais do budismo e trazer a filosofia para cá também. Aqui, então, a gente consegue ver as 3 estupas, que era a parte mais importante, então, aqui desse templo. Eram as capelas privadas do rei aqui. Nenhum monge morava aqui, apesar deles serem convidados de vez em quando para participar, então, de algumas cerimônias. Em cada um dos extremos aqui dessas estupas tinha tipo um Grand Palace aqui, que hoje foi construído lá do outro lado e a gente daqui a pouquinho já vai mostrar para vocês. Então esses templos aqui, eles são o estilo de Sri Lanka, e na época, inclusive, aqui nos extremos onde tinha o palácio, tinha um Buda de 16 metros de altura. Esse Buda, ele era todinho de ouro e ele conseguia ter toda a vista do reino. Quando os birmaneses invadiram e destruíram então aqui a cidade inteira, eles destruíram o Buda, derreteram e virou 160 quilos de ouro naquela época. Uma outra coisa interessante de saber é que Ayutthaya, como ela é dos lugares mais importantes da Tailândia, aqui quando a gente estiver visitando a gente vai ver vários grupos escolares. É muito legal de ver como eles preservam a própria história e a cultura aqui também.
Esse templo aqui, ele fica junto com o Wat Saint-Supe. Esse daqui que a gente acabou de ver, então, que era parecido com o Sri Lanka. Esse templo, como vocês podem ver, ele é muito parecido com o Grand Palace de Bangkok. Na verdade, é o contrário, né? O Grand Palace de Bangkok que se parece com esse. Esse templo aqui, durante a queda de Ayutthaya, nos anos 1700, ele foi incendiado e completamente destruído. Mas nos anos 1900, então, ele foi restaurado, reformado, para a gente ter essa lembrança aqui em Ayutthaya. O que tem de mais importante aqui dentro desse templo é um Buda de bronze de 12 metros de altura. Ele é exatamente como eram os Budas daquela época de Ayutthaya. Ayutthaya naquela época era imponente. Era um dos lugares mais importantes do mundo mesmo, para o comércio principalmente. Aqui eram mais de 1.500 templos e 4.000 estátuas de Buda. Esse daqui, o Wat Mahathat, foi construído em 1374 e também era um dos templos mais importantes da cidade. Aqui aconteciam as principais cerimônias do reino e hoje é uma das principais atrações então dos visitantes por causa de um motivo muito especial. Uma cabeça de Buda que ficou nas raízes de uma árvore. Aqui nesse templo que a gente mais vê então são os Budas decapitados. Quando o exército birmanês chegou aqui naquele período, a primeira coisa que eles fizeram então, além de destruir os templos, foi decapitar os Budas. A cabeça deles hoje está no museu aqui para preservar, mas uma em especial então aqui nesse templo está nas raízes da árvore. E essa daqui é uma das principais atrações aqui desse templo. Uma cabeça de Buda que ficou então em meio às raízes da árvore. Na época que o exército birmanês atacou então Ayutthaya e decapitou os Budas daqui, da maioria dos templos, então, os maiores aliados da Tailândia foram os portugueses. Eles que ajudaram a mover o reino então para Thonburi, que fica na frente do Grand Palace em Bangkok. E é por isso também que na culinária a gente tem tantas coisas com ovos, com açúcar, as próprias especiarias que os portugueses traziam para cá. É uma curiosidade que quando a gente descobriu, a gente achou muito interessante dessa conexão, né, do português e do tailandês aqui. A Tailândia nunca foi colonizada por ninguém, os portugueses eram apenas aliados. Então é importante dizer que os birmaneses invadiram, os tailandeses saíram, mas os tailandeses ganharam essa guerra. O que chama atenção aqui nesse templo também é que, apesar da maioria das cabeças de Buda terem sido decapitadas, a gente ainda tem essa daqui para ver como é que era naquela época. Esse daqui é o Buda reclinado Wat Lokaya Sutan. Ele tem 29 metros de comprimento e 8 metros de altura. Se a gente observar bem, ele está deitado em cima de uma flor de lótus e está com um leve sorriso. Mas esse lugar aqui, ele não é visitado só pelos praticantes do budismo. Ele também é visitado por quem gostava muito de videogame. Esse daqui é o cenário do Sagat, do Street Fighter. Então, finalizando aqui o nosso passeio no Buda reclinado aqui de Ayutthaya, foi um dia bem interessante conhecendo os principais templos que tem por aqui. Eu gostei muito e eu espero também que vocês tenham gostado. Todos os detalhes, então, desse passeio, do que a gente fez, tá lá no nosso site, eu vou deixar aqui na descrição. E se vocês tiverem alguma dúvida, então, sobre Ayutthaya ou outros passeios também que podem ser feitos a partir de Bangkok, deixa aqui nos comentários que a gente responde. Tem uma playlist inteira aqui no canal de Tailândia. E até o próximo vídeo.